Boa noite para todos. É uma alegria muito grande, é um prazer enorme, toda a oportunidade de estar no nosso país alegra-me e muito. E estar com amigos ainda é um prazer redobrado. Uma alegria que nasce de nos envolvermos todos sobre as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. A temática da noite, o livro dos médiuns, o papel do médium nas comunicações espíritas. Eu vou ter que pedir licença e pegar o óculos, porque já estou na idade avançada. A temática que resolvemos colocar dentro do pendrive foi devido a uma reunião que nós fizemos ali em Peixão, perto de Olhão. Uma senhora, Dona Mariana, que pediu o tema e nós desenvolvemos com um grupo menor, né? Aqui hoje temos uma plateia muito grande, mas como a casa estuda periodicamente as obras do codificador Allan Kardec, a nossa doutrina, isto é um regozijo à alma de ver as suas pilastras, as paredes, corporificadas-se em estudos nobres que dão em profundidade à nossa vida, um acalento que todos nós necessitamos para viver. Incalculável é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. Eu não tinha pensado, mas veio à baila quando o nosso irmão Divaldo Pereira Franco foi para fazer um trabalho numa comunidade e, de repente, o senhor falou com ele, o entrevistador. Nós temos aqui um senhor que ele afirma que isso é telepatia e ele quer colocar o senhor à prova para mostrar que não tem espíritos. E ele, como médium que o é, que todos nós conhecemos, disse, não há nenhum problema. Mas Joana adiantou-se e lhe disse, ele vai começar muito bem, mas vai usar de telepatia, não é mediunidade. E o Divaldo tranquilizou-se. E aí as colocações eram vindas, tanto dos fenômenos mediúnicos, onde Divaldo afirmava peremptoriamente, e lá pelo meio da conversa, o homem começou a trapaceá-lo. E aí ele também começa a usar do fenômeno que é a mente, a telepatia, o poder. Porque nós, os indivíduos reencarnados, estamos caminhando para o desenvolvimento da mediunidade mais possante, a intuição. Nós iremos captar, assenhorearmos-nos do conhecimento que pulula no universo inteiro. Naquele momento, o Divaldo Franco responde a ele e lhe disse, já que o senhor também está trapaceando, eu vou lhe dizer que estou usando telepatia também. Então, nós vamos observando a beleza aqui de Emmanuel, incalculável a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. Então, aquelas brigas horrendas do Padre Quevedo, que Deus o tenha em bom lugar, não sei onde, mas um bom lugar, tenha-o guardado, porque ele foi um gladiador contra o movimento espírita. Mas havia no Brasil, já desencarnou, Henrique Rodrigues, com quem ele não tinha condições de dialogar, porque eles iam a briga a vias de fato, que não é o nosso caso, porque nós não brigamos com ninguém. Mas eles, como parapsicólogo, parabiofísico, e aí o Padre Quevedo, eles chegavam a umas conclusões que cada um debatia o seu ângulo. No entanto,
nós vemos com muita beleza é que o Padre Quevedo não tinha argumentação, né? Como afirma Allan Kardec, contra fatos não tem argumentos. Não tem argumentos. 2 e 2, 4. Não tem como argumentar. Se alguém quiser brigar a noite inteira, fique sozinho, porque não vai chegar a lugar algum. É esta a matemática. Em transe. O mais das vezes seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Allan Kardec, nós temos a Federação Nossa Espírita do Estado de São Paulo. É uma característica da federação, porque ela tem vários presidentes. Obviamente que a beleza de toda a doutrina está em aqui a equipa realizar um trabalho, em Ovar um trabalho, em Figueira da Foz um trabalho, em Quarteira um trabalho. Por quê? São vários líderes dentro do movimento espírita e nós não temos uma orientação que vem de um papado ou de um colegiado. Nós temos os amigos espirituais que prestam carinhosa assistência a Leonor e à equipa, como temos em Votuporanga e como, se calhar, em outros tantos lugares. O desenvolvimento disso, e, sobretudo, dentro do Estado escreventes. Por exemplo, no Brasil, nesse lugar, que é a federação, lá eles desenvolvem o médium para escrevente, usando técnicas do senhor Edgar Armon, que foi um antigo presidente, que não é usado nos movimentos espíritas, onde se estuda Allan Kardec. Há o movimento, há o desenvolvimento, há a educação da psicografia, que confere ao médium que é psicógrafo leitura em abundância. Leitura. O médium que escreve, a maioria das vezes por uma inspiração, o deve fazê-lo, porque as páginas são, em primeiro lugar, para quem as escreve. Nunca é para a minha mulher, se calhar o meu marido ou a minha sogra. Para ninguém. Ela, minha sogra, vírgula, meu sogro, pronto. Pronto, fica melhor, né? E aí, então, nós vamos observar que esta análise, ela é preponderante para cada um de nós. Tem pessoas que escrevem muitos fatores, de muitos fatores. Dona Ivone do Amaral Pereira. Charles, dizia ela, vou levá-la para conhecer uma região. E aí retirava-a do corpo, levava ao mundo espiritual. Ela via todas as cenas, tinha um registro impecável, voltava ao corpo, ela via ligando-se ao corpo, porque o perispírito sai, fica ligado por um fio de cor prateada, denominado pelo André Luiz cordão prateado, cordão fluídico, e ela, ao adentrar, ela se sentia tomando posse do corpo, porque o perispírito está ligado ao corpo, célula a célula. Desta forma, ela acordava e apanhava de uma caneta ou de um lápis e apontava tudo o que vira, tudo. E algumas vezes o Espírito ditava para ela. Francisco Cândido Xavier era mecânico, o braço era como se vestisse uma luva no braço adentro, e ele escrevia por 5, 6, 7 horas consecutivamente. Nós, para escrevermos cartas, quando ainda se tinha carta, porque hoje ela já ficou fora de moda, é só e-mail, uma carta, 2 cartas, doía o braço, o punho. Ele escrevia por 7 horas consecutivamente, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira. Outros tantos médiuns notáveis que também têm a sua ligação. Outros por uma intuição muito tênue, que é magnífico trabalho, e outros em profundidade, outros semi. Então, é uma variação muito grande dos médiuns colocados aqui.
as comunicações escritas ou verbais também também pode vir do próprio espírito encarnado do médium? Uma pergunta, queiram desculpar. As comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado do médium? E respondem: como qualquer outra, recobra suas qualidades de espírito. Há uma polêmica muito grande, que todo mundo conhece, eu creio que aqui também, que é umas mensagens na obra A Gênese, que dizem ser apócrifas, porque o Galileu era o mesmo que o... Vou lembrar o nome, vedes a memória. Não é o alemão, viu? Camille Flammarion. Quando nós vamos observando esse fator, a advertência coloca para nós claro, e Kardec deixou claro para nós, não tem erros. Então, tudo que estiver já ultrapassado, nós vamos absorver o que a ciência moderna traz para colocarmos em evidência. Então, estas mensagens, obviamente, não têm mais o teor que elas tinham, porque são mensagens oriundas de um estado do campo emotivo do nosso amigo. Ao escrever, reportava-se a priscas eras, que já não mais estão em voga. Então, desta forma, toda a sutileza da mediunidade, ela deve ser analisada, ponderada, porque a mediunidade é uma bênção conferida a quem é devedor, não quem é santo. Os bons não estão aqui. A quem deve é conferido uma oportunidade de autoburilamento e, ao mesmo tempo, de trocar experiências com o exercício da mediunidade que, fatalmente, irá auxiliar a outrem. Nós precisamos dar conta de que o trabalho da mediunidade, ela deve ser religiosamente tratada. A mediunidade é uma dádiva que deve ser cultivada com maior esmero, com maior carinho. Há um ledo engano de que médiuns acreditam que para ser médiuns bons tem que vir aqui, sentar à mesa e receber. Não, é o que está na limpeza, é o que está auxiliando nos jardins, é o que faz a sopa, é o que trapeia o chão, é o que limpa as sanitas, é o que corrobora dentro da obra social para angariar recursos para que o trabalho seja desenvolvido. Este é o médium. Muitas vezes, Chico Xavier, e eu estive algumas vezes presente junto da equipa, e eles iam para uma cidade. Chegando lá, o Chico Xavier, obviamente, estavam todas as senhoras da nossa sociedade para receber o médium. Todos os médiuns, entre aspas, da casa, e o Chico Xavier dizia para a direção: por favor, onde estão as mulheres que fazem a sopa e limpam o chão? Elas estão lá no fundo, fazendo o nosso café. Ele ia primeiro, cumprimentava-as todas, beijava, era uma alegria, uma fraternidade. Depois retornava ao salão, onde davam a sequência às atividades normais da reunião. Então, valores. É quando nós vemos os espíritos no livro, já eu lembro da Boa Nova, quando estão limpando o templo. Jesus fica muito feliz com o óbolo da viúva. Mostra para os discípulos a beleza do óbolo da viúva, que vão colocando um dinheirinho, mesmo não tendo um centavo para chegar em casa, mas colocavam no gasofilácio ou num pote. Nesse exato momento, Jesus chama a atenção para, no fundo do templo, olharem as mulheres que estavam limpando, trapeando todo o chão,
para que o templo ficasse limpo. Estas doam mais ainda do que está doando a nossa irmã, porque doam do seu suor, do seu trabalho. É um benefício. Há uma alegria enorme quando nós todos colocamos a mão na massa e não olhamos para trás. Há uma alegria enorme. E isto vale um patrimônio a cada um de nós. Como distinguir se o espírito que responde é do médium ou um espírito estranho? Respondem, pela natureza das comunicações, estudar e observar. A natureza das comunicações. Hoje em dia, há no Brasil o nome. Vão logo pelo nome, mas tem que ler o conteúdo, observar e analisar atentamente o conteúdo da mensagem. A mensagem tem que trazer esperança, otimismo, acalento, tem que dar-nos um norte, um sul, uma bússola orientadora. No nosso país, Portugal, eu estive em outros centros o ano passado e uma senhora trouxe-me um caderno cujas mensagens para eu fazer uma análise conjuntamente com um amigo espiritual. Não precisou que eu usasse do recurso do amigo espiritual, porque é preciso ter o conhecimento um pouco parcial da doutrina. A mensagem era assim, não é crítica. Nós estamos juntos abordando um tema doutrinário do Livro dos Médiuns. O céu brilhou o sol brilha no horizonte. O horizonte se alonga aos meus olhos. Há um azul de uma cor sulferina. Vedes que cor sulferina. E o céu vai se entrando em degradê. Quantas cores tem no degradê? O degradê está encantador. A beleza da visão agora já toma um outro caminho. Cadê a doutrina? Não tem nada, é um churumela, é um rodar de palavras que não levam a nada. É a mesma coisa que lêssemos uma mensagem e não chegássemos a nenhuma conclusão. Então, se a mensagem tem uma outra tônica que fala ao nosso raciocínio, que convida-nos a ilações novas diante da vida, aí nós vamos entendendo que essa mensagem ela tem um cunho de profundidade, um cunho doutrinário que vem acalentando a alma de todos nós. Então, vale a pena o estudo nobre e, pela natureza das comunicações, nós vamos encontrar. Não é preciso encontrar a categoria, o estágio que fala nos Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nas escalas da pergunta número 100. Não é por aí, mas é para termos a noção de que é preciso observar. Eu também tive a felicidade de observar um irmão recebendo uma comunicação dizendo que havia visitado uma região dentro do mar, que a região tinha... Nós não estamos brigando com quem tem ou não tem. Nós estamos precisando do arroz e do feijão. Quando começamos a escafunchar o mundo espiritual sem as devidas noções, sem a base doutrinária que capacita o homem a refletir melhor dentro do posicionamento que a mediunidade lhe é peculiar, nós não vamos a lugar nenhum. Então, é preciso observar a natureza das comunicações. O que é que, na verdade, elas estão trazendo? Agora, para terminar, por exemplo, um amigo nosso que dizia que as orações do fulano, elas levavam 20 minutos. E um senhor, um negro, chegava e tirava o chapéu à igreja, dizia, Senhor, preto velho está aqui. Um negro velho está aqui. Ora, ela tem um direcionamento, ela tem uma autenticidade, ela fala diretamente ao âmago da nossa alma. Estou aqui, Senhor, sofrendo horrores, do que o outro que vai dilacerando, vai viajando pelo mundo afora, ele vai discorrendo e aí às vezes não chega a lugar algum. As comunicações provindas do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas por espíritos estranhos? Porque é interessante, não é?
observar a comunicação de um espírito, e o médium conversando é superior ainda do espírito. Pode haver isso por espíritos estranhos? Vamos ver. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente o seu pensamento, ou então este pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium? Queiram desculpar, sim? Aqui, as comunicações provindas do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas por espíritos estranhos. Então, vamos desenvolver isso, peço desculpa. A verdade, todos nós que estudamos a doutrina, poderemos dar uma visão através de um diálogo. Todos nós que estamos aqui, que estudamos a nossa doutrina, ela tem diretamente ligada o dever de um indivíduo posicionar-se em qualquer situação. Olha, eu vim hoje ao centro, e quais são os dias das atividades? Tem estudo? E a pessoa que já frequenta, ela vai dar as noções. Mas o que é que pode explicar o Espiritismo? Não precisa chamar a irmã Leonor, o irmão Fernando ou o senhor Brandão, mas o indivíduo pode dar uma noção da realidade do que é a doutrina. Naturalmente que em relação a ser dadas por espíritos estranhos, também os espíritos estão ligados a uma parte em que poderiam dar as orientações, os conselhos, advindo através da mediunidade dos médiuns. Ora, como é que nós estamos recebendo orientações? Pelos amigos espirituais que se comunicam pela irmã Leonor. É através deles que vão guiando e dando-nos uma visão equânime, justa, da lei de Deus e daquilo que realmente poder-se-á contabilizar como uma mediunidade para o auxílio em favor de cada um. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou então este pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium? É o espírito do médium que o interprete. Ele mesmo não influencia os espíritos, é apenas um mau intérprete. É natural que já tivemos a felicidade de ver vários espíritos, algumas vezes em os observar, mas o médium não tem a estrutura. Eles tentam, querem auxiliar, mas falta-lhes o recurso do estudo. Por isso que a mediunidade não é uma santidade, não é um fenômeno de santidade. Para observarmos Chico Xavier escrevendo Evolução em Dois Mundos, este Chico Xavier teve que ter escolaridade, faculdade, teve que ter estofo de cultura moral para poder assenhorear-se desse desenvolvimento. Dona Ivone do Amaral Pereira, para escrever com Leon Tolstói tudo o que havia na Rússia, ela teve que ter existências na Rússia, onde ela conhecia cada localidade. Quem leu um livro que conta uma história, O Paralítico de Kiev, é um extraordinário romance, com 4 histórias, uma obra monumental, mas que foi desenvolvida desse aspecto. Ela teve vivências, o espírito Charles levou-a para conhecer, ela conheceu, reviu, ativou a memória cerebral e esta, quando volta ao corpo, passa a relatar. Emmanuel, muita vez, ao escrever as obras, os romances, os 5 romances, pede ao Chico Xavier: por favor, não preocupe com o que eu estou escrevendo, para que eu consiga acessar a memória mediúnica dos registros com os quais você tem e desenvolver o trabalho, porque senão o médium fica mais curioso daquilo que está escrevendo. Então, muitas vezes teve que parar, voltar a uma tranquilidade para ser apenas a orientação de Emmanuel, porque senão o médium torna-se um mau intérprete.
muita vez por falta de conhecimento. Na nossa casa, em Votuporanga, no Maria de Nazaré, nós temos 36 médiuns de incorporação. São várias salas. Todos recebem espíritos enfermos, doentes. Quem recebe um espírito para dar uma mensagem? Nenhum. E não é por falta de oportunidade. Lhes dou a oportunidade. Não falam. Por quê? Não tem frequência de leitura, não desenvolve a capacidade de ler, não desenvolve o setor da inteligência. É preciso desenvolver. Quando lemos um texto aqui à frente, aqueles que estudam podem comentar o texto do livro Vigiai e Orai que ali está. Qualquer um de nós. Então, a mediunidade requer alimento, e o indivíduo, se deseja proliferar no campo da mediunidade, tem que envidar esforços para granjear recursos ao campo mediúnico. Mediunidade não dá, apareça, não é nada disso. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mediunidade é o intercâmbio. Quando o médium tem vontade, a vontade é acionada, e acionando a vontade, tudo muda de figura. Nós poderemos realizar verdadeiros prodígios que o vulgo chamaria de milagre, que na verdade não é. Então, a vontade, ela tem que estar implícita no médium. Um médium que não desenvolve a sua capacidade, um médium que espera que o espírito lhe abra a boca, é a mesma coisa que nós lembrarmos o tio Divaldo. Logo nas primeiras palestras, se não me engano, em Sergipe, ele ficou muito entusiasmado, porque das outras vezes que havia falado, falava, e como fala até hoje aos 95 anos, fluentemente. Ele fora convidado e foi. Chegou, levantou, boa noite, meus amigos, há uma historieta, e a historieta não veio. Desapareceu da mente dele, deu uma branca. Humberto de Campos aproximou-se dele e disse: você viu que você deveria ter lido, ter estudado a história, armazenado alguns fatos, então eu vou lhe ajudar, mas que você aprenda a lição. Lógico, mas nós não somos tio Divaldo. Nós precisamos de estudo metódico das reuniões hebdomadárias e conscientização de que mediunidade requer trabalho, estudo. Quando perguntam lá para nós na nossa casa, mas eu não posso vir às vezes que a direção da casa orienta a disciplina interna. Então é melhor você ouvir palestra do que mexer com mediunidade. É porque é uma coisa séria. É preciso ter compreensão para com a mediunidade, para que a mediunidade possa proliferar em bons frutos, frutos sazonados a cada um de nós. Concebe-se que seja assim para os médios intuitivos, mas não para aqueles que são mecânicos. O médium intuitivo requer estudos. O médium mecânico, ele traz de pregressas reencarnações, experiências, que notabilizam ou outorgam-lhe a condição de médium. Stant Mosses, um pastor protestante, ele escrevia filosofia e escrevia ciência com as duas mãos. Quando terminava, 2 mensagens eram expostas, 2. E ele não concordava, porque era pastor protestante. Já pensou? Escrever filosofia, ciência, quando termina, assina 2 nomes diferentes, e ele, pastor, não cria naquilo que havia escrito. Ora, é um médium mecânico, que o espírito toma do braço e escreve a mensagem. Mas ele, pastor, tem um arquivo que guarda em si, quando os espíritos também o querem recorrer a uma ajuda. A mensagem, todos precisam de estudo. Aos médios intuitivos,
que a maioria de todos nós devemos ler, estudar, voltar, ter disciplina, porque se não tiver disciplina não vai a lugar nenhum. O médium não cultiva a sua faculdade mediúnica, abrindo um parênteses. Em nenhum momento o médium tem que ficar trancado, fechado, orando, genuflexo, nada. Tem que viver a vida diária das relações. Quem tem filhos, quem tem neto, quem tem sogro, quem tem isso, quem tem aquilo, tem que andar, tem que viver a vida. Vivei a vida, vivei como os homens do vosso mundo vivem, mas tendes de compreender que do mundo nós não somos. A faculdade mediúnica está implícita a todo mundo. Como diz Allan Kardec, que todos somos médiuns, uns mais, outros menos. Mas nós podemos todos trabalhar dentro das orientações de cada núcleo, de cada equipa espiritual ou material da casa que possa nos dar uma orientação. Há aqueles que ficam presos apenas no fenômeno, estes não vão a lugar nenhum. Porque o fenômeno passa, o que fica é a estrutura de uma doutrina magnífica, que dá acalento à alma dorida e cansada, que fala-nos com ternura da realidade da vida depois da morte, que mostram-nos que quando, Evangelho, capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Espíritas, está lá escrito, quereis ouvir a voz dos vossos entes amados? Orai em silêncio, e ouvireis na acústica de vossas almas, mamãe, tranquiliza-te, eu estou bem. Papai, meu amor, eu estou bem, fica tranquilo, eu não morri. Então está escrito, eles não vão mentir para nós, mas nós é que temos que cultivar, nós é que precisamos nos alicerçarmos diante do campo da mediunidade para ter as alegrias que o fruto dá. Vale a pena. O espírito do médium nunca é completamente passivo. É passivo quando não mistura suas próprias ideias à do espírito estranho, porém jamais é absolutamente nulo. Diz Allan Kardec em o livro Obras Póstumas que o melhor médium é o que menos vezes fora enganado. O melhor é o que menos vezes fora enganado. Tive a felicidade de estar na cidade de Peirópolis, não sei se a irmã Leonor passou por lá. Peirópolis, a cidade dos dinossauros no Brasil. Bom, lá tinha o médium Langerton que trabalhava com Chico Xavier. É impressionante o trabalho do Chico Xavier ali, em Peirópolis. Sentava, recebia mensagens do espírito Augusto César Neto, um que fala por gíria através do médium Chico Xavier. O Chico Xavier, com um calhamaço de papéis psicografados à mão, saímos do centro e fomos ao café, ou melhor, a um chá de canela. Arrancavam-se as folhas da canela e fazia-se o chá. Uma delícia. Bom, lá estávamos todos repentinamente, à frente de todos. O Chico Xavier disse assim, Langerton, pois não, tio Chico, tem uma borracha e um lápis? Tem. Foi, buscou, ele afirma peremptoriamente, Emmanuel está me dizendo que escrevi 2 nomes errados e tenho que apagá-los. Apagou os 2 nomes e colocou o nome correto e depois foi ler as mensagens. É a grandeza da mediunidade com autenticidade. Ele, como todo ser humano, nós estamos eivados de problemas, de dificuldades, de dissabores. Então é preciso observar este ângulo. O espírito do médium nunca é completamente passivo, é passível quando não mistura suas próprias ideias à do espírito estranho, porém jamais absolutamente nulo. Então estas coisas ocorrem com todos nós, porque às vezes a palavra não vem e você titubeia, porque ele diz uma palavra, não é do seu vocabulário, falta a leitura para
mim, por exemplo, muita vez, então é preciso ajustarmos-nos, mas não é aquilo que o Espírito está dizendo. Mas muitas vezes aparecem espíritos para comunicar que têm a linguagem diferenciada do nosso português, mas é o pensamento dele que o médium absorve e deita para fora a mensagem ora desejada. Naturalmente que todos nós médiuns temos uma parcela grande da comunicação. Não tem como ser diferente devido ao estágio de evolução em que nos encontramos. Chico Xavier é uma exceção com os demais outros médiuns, também no campo da mediunidade. Mas o Chico Xavier inteirou ontem 570 livros psicografados, de um valor extraordinário e mensagens extraordinárias que vêm corroborar para o nosso crescimento espiritual. Não haverá mais independência do médium mecânico do que do médium intuitivo? Responde. Quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, se torna indiferente. Para traduzir suas ideias na linguagem articulada, transmissível, ele tira suas palavras do vocabulário do médium. Não tem como tirar de outro. Não tem. Se nós ouvirmos o Dr. Bezerra de Menezes pelo Divaldo é um, pelo Chico Xavier é outro, por Dona Ivone Pereira é outro, e assim sucessivamente. Mas não é o Bezerra? É. Só que nós somos filtros diferentes. A irmã Leonor pode receber um espírito, o Miguel pode receber o outro, o Fernando o outro, e serem diferentes. A linguagem usa dos recursos do médium. Então, ao estudar, ao tornar-se um médium flexível às ideias, às orientações, ao envolvimento, e um médium tem mais afinidade com um espírito que comunica-se por ele do que com o outro que se comunica esporadicamente. Então, a mediunidade, ela requer estudos, requer diálogos, requer conversações em torno do campo mediúnico. A aptidão de alguns médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha? Não é regra. O que acontece quando o médium escreve em sua própria língua palavras que não conhece? Agora imagina um espírito de uma envergadura a chegar-se próximo a mim, aquelas mensagens escritas no livro Entre o Céu e a Terra, mecanismos da mediunidade, pura física. Eu não entendo nada de física, nem sei onde começou a física. Tem que ler, tem que estudar para aprender. Então tem que haver uma sintonia. O médium, por exemplo, receitista, que orienta com a medicação homeopática ou alopática, ele necessita ter tido experiências no campo da medicina. Ele necessita. Um bom espírito, por exemplo, quem for consultar com o Brandão, pode receber dele uma orientação advinda dos bons espíritos, porque ele é médico, ele está inteirado dentro do assunto e a facilidade lhe é maior do que com o outro que apenas deseja ajudar alguém. É interessante o campo da mediunidade. Uma pessoa que não sabe escrever poderá escrever como médium? Sim. Porém, há uma grande dificuldade mecânica a vencer, por não ter as mãos o hábito de formar as letras. Olha, meus amigos, não é por falar, mas eu já vi médiuns assim. Os espíritos melhores encontram uma barreira enorme, mas ele, segundo Allan Kardec, vence a matéria e pode escrever. Mas não há necessidade. Em 1848, em 1850, em 1800, tinha-se necessidade de usar esse trabalho. Por exemplo, muitos médiuns de tipologia iniciaram no Brasil o exercício das reuniões com tipologia.
Em 1852, na Bahia, lá, num periódico Ecos de Além Túmulo, saía o jornal de que a polícia havia apreendido uma residência que desenvolvia relações com o além-túmulo. Olha, 1852. Nem a nossa doutrina. E esse jornal, esse senhor, foi diretamente enviado por Allan Kardec para a França. A mensagem, todas as comunicações. Vedes quão belo é o nosso país, Portugal, Brasil, o mundo, entreolhando-se como verdadeiros irmãos, e os espíritos lançando, como está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as vozes do céu que ressoam como trombetas anunciando a boa nova. Então é por aí. Mas o médium tem uma dificuldade enorme, porque ele não tem a formação das letras. Mãe do Divaldo Pereira Franco, Dona Ana Franco, analfabeta. Isso eu ouvi do Divaldo Franco, não sei se ele vai lembrar, mas eu ouvi dele na residência nossa em Votuporanga. Estava na residência de Francisco Cândido Xavier. Eis que o Chico Xavier começa a escrever a mensagem da mãe do Divaldo Franco. É de uma beleza ímpar, Dona Ana Franco. Não sabia escrever. Mas ela não sabia escrever. Mas o médium é letrado e tem condições de vencer aquilo, porque ele captou a mensagem de Dona Ana. Vamos imaginar que o Chico Xavier fosse a Dona Ana, analfabeto, não sabe escrever. Dona Ana poderia escrever? Poderia. Se os espíritos por bem achassem que deveria deixar uma mensagem grafada. E assim é a mediunidade. Os espíritos podem, e quando querem, fazem-no. Mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, tanto quanto das qualidades morais. Nós temos irmãs minhas de religiosidade que trabalham em outras fileiras religiosas, outras irmãs que eu conheço na minha cidade que trabalham na linhagem da prostituição, elas, à noite, vão ao centro que elas dirigem e trabalham segundo lhes é peculiar. A mediunidade, o fenômeno, independe da moral. Quando Deus precisa socorrer alguém, ele socorre através de qualquer um de nós. Mas é preciso que haja uma necessidade. E quem é que vai analisar a necessidade? São os venerandos espíritos que estão atentos a toda essa instrução e que envolvem as pessoas, dando a elas um legado momentâneo, investindo-as para socorrer alguém. Então, todo mundo pode usar. Agora, ela independe de qualquer qualidade que possa ter o médium. A expressão do pensamento para a poesia, o desenho ou a música depende unicamente da aptidão especial do médium ou do espírito que se comunica. Algumas vezes do médium, outras vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões. Vejamos, é gradual. Não é assim atacado de inopino. Quem tem as faculdades são os superiores, abrangem todas. Agora vejamos a beleza da faculdade mediúnica. Chico Xavier era médium psicógrafo, mas era médium audiente, clarividente, era médium de tudo que você possa imaginar, porque é uma capacidade anímica, é do médium. É o que um dia nós chegaremos, agora, por enquanto, não dá. Tem que ser auxiliado, como se nós tivéssemos uma bengala, o estudo e a mediunidade. Para terminarmos, Chico Xavier foi ouvir o Divaldo Pereira Franco e vê-lo receber o título na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Lá estava sentado e o Divaldo lá em cima, onde eram as homenagens ao médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco.
Lá pelas tantas, o Divaldo começa a falar e vai discorrendo com aquela beleza que lhe é peculiar. Todo mundo chora e guarda o lenço, tira o lenço, e a emoção. Repentinamente, Divaldo, olhando, vê o Chico Xavier pender no ombro de uma senhora. Divaldo ficou apreensivo, quis dar uma dica, uma orientação, e não tinha como. O homem estava pendido no ombro da mulher. Termina a locução, o Chico Xavier acorda do transe, posiciona-se, e aí vai cumprimentar o Divaldo Franco, numa fila. O Divaldo diz a ele: Chico, você me deu um susto. O que aconteceu? Não, é que você estava contando uma história e eu quis saber onde estava a personagem que você estava contando. O Divaldo parou a história, porque a história era até ali que ele tinha conhecimento. O Chico Xavier deixa o corpo, vai nos anais do mundo espiritual, que tem todos os ficheiros, acha a nossa irmã, fala com ela e traz a orientação para o Divaldo Pereira Franco. Vedes a mediunidade do médium Francisco Cândido Xavier. Vedes a beleza da mediunidade quando estruturada. Então, é nossa casa, o Allan Kardec e o GEAC, ele tem a estrutura de formar o médium, mas formar o médium para sanidade espiritual, para trabalhar com Jesus, unir-se e munir nas equipas para a grandiosidade que a mediunidade faculta àquele que perseverar até o fim. Mediunidade com Jesus, com Allan Kardec, ela precisa ser estudada. Mediunidade sem essas bases não se vai a lugar nenhum. Dá-se bom dia a cavalo. Não vai a lugar algum. Mediunidade requer o envolvimento, a chama da amizade, a união de todos nós, a fraternidade entre nós, o estudo metódico, as reuniões hebdomadárias, o estudo que ilumina a consciência, e o médium que quer acelerar, melhorar, ele dedica-se a um estudo nobre e porfia pelas sendas luminosas da paz. Muito obrigado a todos.